Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, jovens, crianças, que nos abençoe Jesus nessa manhã, para que nós continuemos a ter esses momentos de agradável convívio fraterno em torno do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Nossa tarefa na manhã é refletir sobre uma parte muito importante do Livro dos Espíritos, que trata especificamente das esperanças e consolações. Essa quarta parte do Livro dos Espíritos é uma parte muito especial, porque, como muitos de nós sabemos, Allan Kardec publicou em 1857 a primeira edição do Livro dos Espíritos, que não é a edição que nós temos hoje em nossas mãos. Naquela edição inicial, constavam apenas 501 itens. Já havia uma estrutura muito parecida com a que temos hoje, mas ela representava esse primeiro ensaio do codificador em relação às bases da nossa doutrina. Depois de muitas pesquisas, Allan Kardec lança essa obra, que mais tarde receberia um complemento importante, chegando aos 1019 itens que nós temos hoje no livro que a gente compra nas livrarias. É curioso que nesta quarta parte, é talvez uma das quais Allan Kardec, entre a primeira edição e a segunda edição, mais acrescentou itens. A primeira edição tinha apenas 48 itens nessa parte das esperanças e consolações, e a edição definitiva possui 99 itens. Esse incremento nos mostra que a doutrina espírita ela possui um papel fundamental quando se fala do restabelecimento das esperanças, das consolações que alcançam as dores que nós ainda temos que sofrer, porque estamos num plano de provas e expiações. Não é sem motivo que a primeira pergunta que abre essa parte quarta do Livro dos Espíritos, que é o item 920, começa com a indagação de Kardec curiosa. Pergunta ao codificador: pode o homem gozar de completa felicidade na terra? E a resposta é um pouco frustrante, porque os Espíritos dizem: não, não. Por isso é que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Nós gostaríamos de aprofundar um pouco a reflexão sobre esse item e destacar aqui dois elementos que os Espíritos incluem na sua resposta. Em primeiro lugar, eles nos dizem que a felicidade completa ela é impossível porque nós vivemos em um lugar específico, um planeta que está num tempo muito próprio do seu processo evolutivo, que o caracteriza como provas e expiações. Mas a pergunta que surge aqui é: por que nós estamos em um planeta de provas e expiações? Qual a razão disso? Se nós aqui reencarnamos, ou então fazemos parte da sociedade espiritual ligada a esse orbe, qual a razão? Porque muitas pessoas talvez acreditem que a felicidade virá com as transformações externas, com a mudança dos ambientes, com a alteração dos valores da sociedade, esquecendo-se de que, se nós estamos num planeta matriculados numa série específica, é porque aquela série tem algo a ver com o nosso atual estado evolutivo. Um aluno que tem condições de estar na 7ª série não passará para a 8ª antes de passar pelas provas. E não passará para a 8ª também sem que tenha corrigido alguns elementos que possam caracterizá-lo como um aluno de 7ª série. Por isso é importante afastar de pronto a ideia de que as transformações do mundo vão efetivamente mudar o nosso estado de felicidade. Porque se o mundo mudar e nós não seguirmos, se nós não nos alterarmos,
se nós não promovermos a nossa reforma íntima, o mundo segue o seu trajeto, mas a gente continua repetindo a mesma série. O processo de provas e expiações na doutrina espírita possui uma característica muito própria. E é importante que nós reflitamos sobre o que isso significa, à luz daquilo que vimos ontem, o Haroldo comentando, das características da divindade. A palavra expiação, que nós utilizamos com muita frequência no nosso movimento, ela possui uma significação muito especial. Às vezes nós pensamos que a expiação deriva de uma punição divina, o que não é verdade. Deus nunca se ocupa de punir a criatura. Deus nunca se ocupa de punir a criatura. Contudo, quando as nossas escolhas nos levam a caminhos tortuosos e equivocados, é muito natural que, a exemplo de um pai amoroso, que apesar de todos os esforços no reencaminhamento dos seus filhos, ele nos permita que por alguns instantes nós colhamos o resultado do nosso plantio, a fim de reajustar aquilo que nós priorizamos na nossa vida. Expiação não é punição. Expiação é aquele momento em que nós temos a oportunidade de averiguar, de receber o que caracteriza o resultado do nosso plantio. Lá em Minas Gerais, tem um limão que é muito azedo, que o pessoal chama no interior de limão selvagem ou limão capeta. Então dá para ter uma ideia do que é essa fruta. Se a gente planta uma fruta dessa no nosso pomar e começa a distribuir para as pessoas, achando que a gente está distribuindo algo bom, nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos defrontar com uma situação. Quando a divindade vai lá, pega uma, pica com muito carinho, espreme no copo e dá para a gente tomar. Aí quando a gente percebe que aquele negócio é muito azedo, que aquilo não é bom, a gente para de plantar. Isso é expiação. O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, trata o processo de evolução da humanidade de uma maneira muito curiosa, porque ele especifica muito bem que o projeto da divindade estabelecida no livro Gênesis é o homem, imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança, quando ela tira Deus do centro e começa a avançar na direção das escolhas equivocadas, ela começa a alterar a sua forma. E aquilo que configuraria o projeto da imagem e semelhança da divindade começa a adquirir deformidades. E aqui, quando falamos de deformidades, não estamos nos referindo a deformidades físicas, mas deformidades da alma. Porque não nos equivoquemos. Nós podemos ter em corpos perfeitos, em corpos muito agradáveis aos olhos humanos, almas profundamente defeituosas. O espírito André Luiz nos conta que certa vez, ele em trabalho de missão, chegou numa casa junto com alguns colaboradores, e naquela casa residia uma jovem muito bonita, uma top model. E durante aquele trabalho de assistência àquela família, numa determinada noite, eles tiveram a oportunidade de ver o espírito daquela jovem em desdobramento, deixando o corpo material e indo buscar os seus interesses. E quando André Luiz observou aquela jovem, na sua feição espiritual, ele tomou um susto. Porque aquilo que era uma beleza estonteante havia se convertido, nas palavras de André Luiz, em quase uma bruxa de tão deformada. Porque quando nós nos afastamos desse projeto inicial, nós começamos a alterar aquilo que configura o desejo do Pai para cada um de nós. E esse processo em que nós nos defrontamos com situações, às vezes, de dor e de sofrimentos expiatórios,
representam exatamente esse resultado das nossas escolhas. É por isso que a expiação, ela não tem uma duração determinada. Nós confundimos às vezes expiação ou lei de causa e efeito com lei de talião, e não são a mesma coisa. Não é porque nós empreendemos um equívoco em determinada área que as consequências serão exatamente as mesmas. Às vezes nós confundimos um pouco isso. Lembremos, por exemplo, o caso de Ivone do Amaral Pereira, suicida em várias encarnações. Qual delas Ivone reencarnou com sérias deformidades no corpo físico? Nenhuma. Desencarnava linda e bela, reencarnava linda e bela na outra encarnação. Porque o projeto não é o de fazer com que a criatura sofra, mas que ela desperte. A expiação tem um propósito: produzir o arrependimento da criatura. Mas arrependimento é uma palavra que no nosso idioma tem uma significação que às vezes se destoa daquilo que está no Evangelho de Jesus. As nossas Bíblias traduzem por arrependimento a palavra que no grego é metanoia, que é um conjunto de duas palavras, que significa mudança de mente, alteração de perspectiva, revisão de prioridades. Arrepender-se significa reconhecer que o caminho que nós havíamos escolhido não é o melhor e, sobretudo, que existe um caminho mais adequado à nossa felicidade. Esse é o propósito da expiação. Não é o de punir, mas de reajustar os nossos pensamentos e sentimentos com aquilo que efetivamente nos conduz à felicidade. Um outro elemento que os Espíritos destacam nessa resposta é a prova. A prova que se configura pela aferição de valores. Não é expiação, mas é avaliar se nós já chegamos ao ponto de poder passar por aquele exame que nos habilitará a uma outra série mais avançada no progresso infinito do espírito. Aqueles que passaram pelo vestibular hoje se lamentam por conta daquela prova? Reclamam. Por que não? Porque naquele momento em que se aferia determinados valores do conhecimento material, abriam-se também as portas para um outro processo, para um outro horizonte. A prova tem exatamente esta característica. E normalmente a prova, ela vem naquele ponto em que nós já nos julgamos capazes de avançar. A gente, na parte espiritual, acha que já conquistou a virtude da tolerância, da paciência e da resignação. Aí a gente procura o nosso mentor para programar a encarnação, ele avalia a nossa ficha e fala assim: muito bem, já que você já se julga capaz disso, então agora nós vamos avaliar, provar. E a gente reencarna naquela família muito especial. Ninguém gosta da gente, ninguém concorda da gente, parece que ficam apontando o problema toda hora para os nossos defeitos. Não é expiação. Não é expiação. É prova, aferição de valores. Quando os espíritos nos definem no nosso atual estado evolutivo e de possibilidade de felicidade, nós precisamos entender o que significa a contribuição da doutrina espírita, que nos esclarece que as circunstâncias de expiações têm por propósito fazer com que nós deixemos de querer as coisas que nos trazem infelicidade. Há um caso muito interessante, muito bem retratado no filme Lo Solar. Muitos aqui já viram o filme. Há uma cena que a gente gosta muito. É aquela em que André Luiz desencarna, demora 8 anos para fazer uma prece sincera, abandonando o seu orgulho e reconhecendo a divindade. Poderia tê-la feita na primeira semana. Na primeira semana. Porque o grande propósito dele naquele estado era fazer com que o homem velho deixasse de predominar e cedesse espaço ao homem novo.
8 anos, e ele reconhece a existência de um poder superior e faz uma oração. O serviço, o SAMU do plano espiritual é tão eficiente que foi só orar, a ambulância apareceu na mesma hora. Pegam André Luiz e o colocam na maca. A expiação havia cumprido o seu papel. O orgulho deixara de existir. E ele estava preparado para o processo de reaproximação com o Criador. Mas aqueles que vão socorrer André Luiz se compadecem daquelas centenas, talvez milhares de criaturas que estavam ainda naquela região de dor e sofrimento. E o responsável por aquela missão estende a mão para aquelas pessoas que estavam na situação de dores. Estende a mão. Quantos atendem? A dificuldade da espiritualidade é fazer com que nós deixemos de querer aquilo que nos causa sofrimento. Esse é o papel da expiação. É por isso que os Espíritos nos mostram que está na nossa vontade a suavização dos males que nos cercam. Compreendendo a expiação como esse processo de despertamento em nós da mensagem que a vida nos traz em relação ao que nós precisamos alterar dentro de nós, nós poderíamos encurtar esse processo. Porque aí, entendendo a mensagem, o mensageiro já não é mais necessário. Por outro lado, quando nos defrontamos com as situações de prova e reconhecemos que essa prova vencida nos habilita para outros propósitos superiores, nós começamos a enxergar de uma maneira diferente as situações que testam os nossos valores. Há também uma outra situação que se configura para nós, às vezes, como sofrimento, que são as nossas missões. Aquele trabalho que nós fazemos para auxiliar o próximo. Nada tem a ver com a expiação ou com a prova, mas com o sacrifício. André Luiz tem um caso muito interessante, que merece ser lembrado, de um jovem na pátria espiritual que estava se preparando para desenvolver, quando reencarnasse, uma tarefa na área da medicina. E ele se preparou no plano espiritual, estudando tudo o que era possível naquela área específica. Ele teria uma grande contribuição para as pessoas que sofriam de cegueira, que tinham limitações visuais. Depois de muito tempo de estudo no plano espiritual, ele chega para o seu mentor, apresenta a sua ficha e diz assim: eu acho que eu já estou pronto. O mentor avalia e diz: olha, realmente eu acho que você está pronto. Estou vendo aqui que você está muito bem preparado. Mas eu queria te propor um complemento. Eu estou vendo aqui que você tem um conhecimento teórico profundo. Eu queria te sugerir que você aliasse a esse conhecimento teórico uma vivência prática. O jovem, meio desconfiado, perguntou: mas como é que é isso? Você é simples. Você vai reencarnar cego. Você vai reencarnar numa família de classe média, não vai ter muitas dificuldades, mas também não vai ter muito luxo. Vai viver com a experiência da cegueira durante 23 anos. Desencarna. E quando você voltar à pátria espiritual, junto com o conhecimento teórico, você terá uma vivência. Porque quando alguém chegar ao seu consultório, você trará no seu íntimo aquela possibilidade de entender a dor do outro. Você tem essa possibilidade de complementar o seu conhecimento teórico reencarnando cego. Se fosse eu tinha pedido para mudar de orientador, né? Buscar um outro mais afinizado assim, né? Por sorte, o jovem era mais evoluído e disse: que boa ideia! E reencarnou cego. Talvez se essa criatura adentrasse a porta das nossas casas espíritas, nós nos apressássemos a questionar: o que será que ele fez na outra encarnação para merecer isso? Onde será que ele errou? E não estaríamos diante de um espírito, nem mesmo num processo de expiação, mas em um missionário em preparação
para novas tarefas. A felicidade deriva dessa compreensão das circunstâncias que nos cercam e que caracterizam, sobretudo, a sabedoria e o amor da divindade. A doutrina espírita alarga os nossos horizontes, para que sem pieguice, sem falso moralismo, nós entendamos as circunstâncias que nos cercam e nunca deixemos de reconhecer a presença de Deus em todas elas. Os desafios à nossa felicidade são muitos. Nesta parte quarta, Allan Kardec vai nos dizer: pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós daqueles a quem amamos, da continuidade da afeição e da solicitude que nos dispensam pelas relações que nos facultam manter com eles, a doutrina espírita nos oferece suprema consolação por ocasião de uma das mais legítimas dores, a perda dos entes queridos. Quantos de nós não nos defrontamos com essa circunstância? De alguém muito caro ao nosso coração e que de repente não compartilha mais da nossa presença física. A doutrina espírita, em relação a esta dor, ela nos traz uma realidade de profunda consolação, mostrando-nos que o amor nunca se perde. Os laços reais de afeto, eles nunca se dissolvem. Aqueles com quem nós travamos, na experiência presente, os sentimentos legítimos do amor, da fraternidade, nunca nos abandonam. Às vezes dizem adeus por um momento. Às vezes se afastam daquele convívio mais íntimo do cotidiano. Mas os laços do amor são indestrutíveis. Há algumas semanas atrás, eu estive na casa de companheiros nossos de movimento espírita e conversando sobre as situações que nos trazem, eu me defrontei com uma realidade muito curiosa. O casal, que tinha filhos muito felizes, me contou que alguns anos atrás eles tiveram um outro filho, um bebê que nasceu, que era a alegria da família. E com alguns meses desencarnou dormindo. Pensemos no que isso significa para pais e mães. Deitamos com uma criança sadia, sorrindo, e acordamos no outro dia com uma criança desencarnada num berço. E aquela mãe estava nos dizendo: Saulo, se não fosse o conhecimento da doutrina espírita, a realidade que eu sei que a minha filha está bem, eu não teria ficado de pé. Essa consolação a doutrina espírita nos traz. Porque às vezes nós pensamos que por sermos espíritas, nós nunca vamos perder ninguém. Que aquela situação dolorosa vai acontecer sempre com o vizinho, sempre com alguém distante. E quando ela comparece à nossa experiência, nós percebemos que efetivamente o que a doutrina espírita nos traz é a possibilidade de nos mantermos de pé diante dessas dores. Um amigo meu de Brasília, que foi católico durante muitos anos e há 25 anos voltou-se para o espiritismo, muito atuante, foi presidente de centro, diretor de regional. Há 2 anos que ele passou por uma vicissitude muito grave na sua vida profissional, que alterou muito a sua estrutura familiar. E ele me dizia que durante esses 25, 26 anos, ele achava que ele estava trabalhando para a doutrina espírita. Mas que agora, diante dessa situação, ele percebia que era o contrário. A doutrina espírita estava trabalhando nele, nesses últimos 25 anos, para que ele tivesse condições de, diante dessa situação, não se matar. Quando nós olhamos a doutrina espírita, em relação à sua feição de nos preparar para essas situações, nós percebemos que no código divino, o consolo e a orientação, muitas vezes, são preparados antes, para que quando a dor chegue, nós tenhamos condições de suportá-la.
Nós vivemos também decepções afetivas, uniões antipáticas, que derivam muitas vezes também dessa nossa incompreensão em relação ao estado daqueles que nos cercam. Entre pais, mães, filhos, cônjuges, nós percebemos muito isso. Quando a gente começa a se relacionar com as pessoas e a gente começa a se decepcionar, porque nós olhamos o outro pelo que nós gostaríamos que ele fosse, não pelo que ele é. Eu vejo isso muito com jovens que estão naquela fase primaveril dos relacionamentos, né? E o jovem olha para o seu companheiro, sua companheira, e fala assim: tem lá seus defeitos, mas depois que casar muda. E sempre muda, já perceberam? Para pior. Sempre muda. Porque depois de eleitos, os compromissos de campanha já não são mais necessários. Aí a gente vai entender o que representa aquele filme idílico da união primaveril, como é que ele é feito. Aí o rapaz vai perceber que aquela moça que está sempre bonita, cheirosa, bem penteada, maquiada, tem um processo de preparação que é longo. Às vezes tem aquela máscara branca na cara, as rodelas de pepino para tirar as olheiras. Na minha época tinha um negócio terrível, chamava bobs. As pessoas enrolavam o cabelo, ficava parecendo um astronauta, passava meia hora debaixo do negócio no salão. Graças a Deus não tem isso mais, hoje é chapinha, muito mais chique. A moça vai perceber que o rapaz que estava sempre solícito, agora tem os seus compromissos, também com os amigos. Vão compartilhar uma vida junto. Às vezes a gente se une com o outro, achando que a gente vai levar só a parte boa, esquecendo que o resto vem junto. Não tem jeito. Não dá para a gente recortar o ser humano e trazer só aquilo que nos interessa. O Espiritismo nos mostra que cada um de nós é um espírito em processo de aperfeiçoamento. Não temos, salvo raríssimas exceções, anjos reencarnados. Porque entre anjos não tem problema conjugal. Mas até a gente chegar lá, a gente vai conviver com essas dificuldades. Abrir os nossos olhos para a realidade do outro significa entender que nas nossas uniões nós não somos criaturas perfeitas e, portanto, não conviveremos com criaturas perfeitas. Definiria o codificador: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações, porque todos as temos. Se estamos reencarnados, é porque nós temos as nossas encrencas para transformar. Assim como aqueles que compartilham conosco da caminhada terrena. Mas existe uma confiança profunda da divindade, de que nós somos capazes de ser hoje um pouco melhor do que ontem, e amanhã um pouco melhor do que hoje. Tem um testezinho muito fácil da gente fazer para avaliar o nível da confiança da divindade na nossa possibilidade de melhoria. Dá para a gente avaliar todo dia. A gente acorda de manhã e olha para o teto. Se tiver encarnado, é porque Deus confia. Porque o dia que Deus falar assim: meu filho, a gente já tentou, eu acho que agora a gente tem que reprogramar o plano, não está dando certo, a gente também acorda, mas é do lado de lá. Acordamos encarnados, nós recebemos um depósito da confiança, da providência divina, para que nós utilizemos as 24 moedinhas que compõem cada dia no processo de aperfeiçoamento de nós e do mundo que nos cerca. Quando nós olhamos a doutrina espírita na sua feição de consolo e de esperança, ela altera de maneira radical a realidade da morte. A maneira como nós entendemos essa experiência pela qual todos nós passaremos. E não é bom dar notícia ruim domingo de manhã, mas todos nós vamos desencarnar. Ah, mas se eu passar creme, vai ser um defunto hidratado. Mas se eu cuidar do corpo, se eu fizer exercício, se eu for vegetariano, vai ser um defunto em forma. Apresentar, bonito. Mas a gente vai desencarnar. A realidade da morte muitas vezes nos toma de temor.
Mas a doutrina espírita nos mostra que para além desta vida, continua a mesma vida. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A morte não é a destruição do que nós somos, mas é uma transformação de fase, uma alteração que muitas vezes não muda muita coisa como a gente pensa, porque a gente às vezes acha que só porque morreu vai virar santo e sábio, não é verdade. A gente vai continuar sendo o que nós somos. Se nós somos ciumentos encarnados, mais ciumento desencarnado ainda, porque vai ver coisa que quando encarnado a gente não via. Se a gente é apegado encarnado, mais apegado ainda desencarnado. Porque se a gente gosta muito de uma coisa, e a gente está aqui, por exemplo, pensando nisso, para que a gente possa alcançá-la, a gente precisa levantar, pegar um veículo, uma locomoção, e até onde essa coisa está para ficar perto dela. O espírito se desloca instantaneamente. Por isso a realidade da morte, ela deixa de ter aquela feição que nos causa dor, para mostrar que ela é simplesmente o desvelar do que nós somos por dentro. Por isso que a reencarnação, por isso que estar na carne é tão bom. Porque aqui a gente pode muitas vezes dissimular o que nós pensamos e sentimos. A gente vê aquele colega mala sem alça no escritório, no trabalho, vem no corredor, a gente vira para o bebedouro e fica torcendo para ele passar depressa. Não dá nem bom dia. Recebe aquela visita incômoda em casa, bota a vassoura de trás da porta e fica torcendo para ela ir embora rápido. No plano espiritual não tem jeito de fazer isso. Porque nós exalamos o que nós sentimos. Nós expressamos o que nós pensamos. É só em velório que o morto vira santo. Não sei se já percebeu, ninguém fala mal do morto no velório, né? Tinha lá seus defeitos, mas era uma boa pessoa. Acho que de medo dele estar ali ouvindo e vir puxar o pé da gente à noite. A morte não nos transforma. A doutrina espírita nos revela esse processo como continuidade da vida. Mas nos faz refletir sobre a natureza da nossa experiência. E compreender que muitas vezes aquelas opções que nós julgamos serem as mais adequadas para momentos de dificuldade, na verdade não são. Vemos na atualidade a realidade do suicídio, que muitas vezes está próximo a nós. Porque a criatura diante das dores, do peso da vida, se ela não tem o conhecimento da realidade espiritual, e não é o conhecimento teórico, não nos equivoquemos, não é saber que a vida continua. É entender que a partir desse conceito, eu começo a olhar a minha experiência material de uma maneira diferente. Porque não basta acreditar que a gente não morre. É preciso que esse conhecimento altere a nossa perspectiva sobre as nossas experiências encarnadas. Para que nós possamos entender que o suicídio não é uma alternativa. Allan Kardec nos fala que talvez a maior decepção do espírito que opta por essa alternativa é a constatação de que a vida não terminou. Ela não se extinguiu. O problema que muitas vezes ele enfrentava aqui persiste do lado de lá. O suicídio na atualidade, ele deriva dessa incompreensão acerca do que nos aguarda do outro lado. As pessoas que não dispõem do conhecimento da vida superior, da imortalidade da alma, da reencarnação, podem optar naturalmente por essa via, acreditando que a cessação da existência é uma alternativa melhor do que continuar sofrendo. Mas a doutrina espírita nos mostra que isso não acontece. Que é melhor tentar vencer a vida onde nós estamos, passar pelas dificuldades, ainda que elas sejam acerbas, reconhecendo de que não há uma criatura no universo que esteja longe do amor divino. Às vezes nós precisamos chegar em estado de profunda solidão para encontrar duas criaturas importantes na nossa existência: nós mesmos e Deus. Encontrar a nós e aprender a nos amar. Porque já dizia a regra áurea: ama o teu próximo como a ti mesmo.
Aprender a amar-nos, a respeitar-nos, a reconhecer as nossas limitações e as nossas conquistas, mas, sobretudo, a atuação da misericórdia divina em todos os instantes da nossa vida. O Espiritismo nos convoca a uma valorização da vida de uma maneira como nenhuma outra proposta. Algumas pessoas até dizem, mas o Espiritismo fala que com esse negócio de reencarnação a gente pode deixar para a próxima. Não é verdade. Quem abriria mão da possibilidade de conquistar a felicidade hoje, simplesmente adiando-a para um futuro incerto? Reconhecer que a vida, em todas as suas manifestações, da planta mais singela até o maior sábio, representa uma dádiva da divindade, um presente, para que nós possamos aprender, crescer e progredir. O Espiritismo nos convoca a ter uma intuição em relação ao futuro que nos aguarda. E nós encontraremos nessa quarta parte a seguinte frase: aquele que tem de passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre? Porque a realidade verdadeira, ela é a realidade espiritual. Nós podemos passar pelas reencarnações milhares de vezes, mas a nossa realidade é a realidade do ser imortal que cada um de nós é. Por isso nós começamos a alterar as nossas concepções acerca das penas futuras. O que significa a felicidade futura? Pela ótica do ser imortal. Não pela ótica da criatura transitória. Quando nós mergulhamos na carne, temos que construir a nossa vida afetiva, nossa vida profissional, a nossa própria estrutura física. Nós às vezes nos distanciamos do que representa essa percepção espiritual. É por isso que muitos espíritos, ao voltarem à parte espiritual, lá chegam com um sentimento de profunda frustração em relação a si mesmos. Porque quando olham para a existência, da ótica, do ponto de vista do ser imortal, ela se mostra com uma feição muito diversa. Porque não nos equivoquemos. Uma vida humana passa muito rápido. 60, 70, 80, 100 anos. São um piscar de olhos para o espírito imortal. A nossa vida não começa com o berço e ela não cessa com o túmulo. A vida é uma experiência passageira, a vida encarnada. Ela nos coloca em condições de buscar e de conquistar a nossa felicidade a partir daquilo que nós temos de valores reais. Nós não levaremos da nossa vida os títulos, as posses, o carro, a casa, nem o corpo físico a gente não leva. Da vida nós levaremos 3 coisas somente: as nossas conquistas morais. Por isso a importância de nos desenvolvermos nessa área, porque estaremos cultivando esse patrimônio. As nossas conquistas intelectuais, aprender, crescer, buscar informação, conhecimento, arejar a nossa mentalidade, porque isso é conquista nossa. E na atualidade nós percebemos isso, porque o progresso caminha de uma velocidade tão acelerada que eu acho que a gente tem que ter um curso na espiritualidade para encarnar. Eu não sei se já perceberam que os meninos hoje em dia já encarnam digitando o teclado. Um dia eu cheguei em casa e minha esposa estava com uma expressão bastante chateada. Eu cheguei e perguntei: o que foi, meu bem? Você pergunta para o seu filho. Eu olhei para o João Vitor, ele tinha 6 anos de idade. Eu falei: o que ele fez? Não, ele descobriu a senha do meu celular, comprou um jogo no meu celular, gastou um dinheiro no cartão de crédito, estava brincando quando eu cheguei. E quando eu perguntei o que tinha acontecido, ele falou assim: não, eu fiquei olhando a senhora e descobri qual que é a sua senha, estava feliz da vida. Os meninos de hoje parece que já nascem conectados. Eu fico imaginando o que vai ser a vida quando a gente que está aqui encarnado voltar da próxima.
Por isso a importância de arejar, de buscar esses conhecimentos, de crescer intelectualmente. Mas há um terceiro patrimônio, que são as nossas relações afetivas, as boas e as ruins. Aquilo que nós construímos de relações afetivas com os nossos companheiros e companheiras de caminhada terrena, nós levaremos como patrimônio nosso. Por isso, essa intuição do futuro altera o nosso ponto de vista em relação à vida presente. Nós passamos a contemplar muito daquilo que pareceriam vicissitudes dolorosas, como circunstâncias passageiras. E muitas vezes aquilo que as pessoas podem achar que é o mais importante, como sendo elementos meramente acessórios. A doutrina espírita, na sua feição de consolação e de esperança, também nos convida a uma transformação social. Na questão, no item 932, Allan Kardec perguntará: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Quantos de nós já não nos fizemos essa pergunta na atualidade? Tem uma outra pergunta no Livro dos Espíritos que eu acho muito curiosa, que é a 784, que Kardec pergunta, eu acho que ele estava assistindo o Jornal Nacional quando fez a pergunta, que ele pergunta assim: bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ao invés de avançar, ele caminha aos recursos? Jornal Nacional. E os espíritos respondem: enganaste. Ponto. Enganaste. Observa o conjunto e verás que o progresso ocorre sempre. Contudo, às vezes é necessário que o mal chegue a extremos, a fim de que se perceba a necessidade do bem e das reformas. Por isso, quando a gente estiver assistindo o Jornal Nacional e a pergunta vier na nossa cabeça, lembremos-nos da resposta dos Espíritos. Porque muitas vezes o problema não está no mundo como um todo, mas no olhar que nós desenvolvemos. A atualidade está cheia de coisas negativas, é verdade, mas está cheia de coisas positivas. É mais ou menos como o YouTube. Tem muita coisa instrutiva, muita coisa boa, tem muita coisa que não é configurado como adequada. O problema não está na ferramenta. O problema está no dedinho que vai lá, escolhe e dá Enter para assistir. Quando Allan Kardec formula essa pergunta, os espíritos dão uma resposta dura. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. O planeta de regeneração não depende do projeto do governador espiritual, porque ele já está pronto. O planeta de regeneração não depende da intervenção divina, porque ela ocorre a todo instante. O planeta de regeneração depende disso que os Espíritos nos colocam. Quando estes o quiserem, preponderarão. A vontade, o desejo. Porque a partir do momento que nós efetivamente queremos, que nós vamos encontrar os elementos que nos auxiliarão a concretizar a realidade que nós gostaríamos de ter. Uma realidade que começa por aquela transformação do nosso círculo mais íntimo. Eu visitei um amigo nosso há cerca de 3 meses, e é um espírita desde o berço, mas que está muito tocado pela situação política, social. E é curioso porque eu conversei com ele durante várias horas, e a conversa era sempre assim: como é que acontece uma coisa dessa? Como é que tem gente que faz isso? Como é que o mundo continua ainda tendo essas pessoas? E começou a dar solução. Por que devia fazer isso? E as soluções são assim, bastante exacerbadas, né? Se a gente tivesse a chave da porta que conduz ao umbral, a gente mandaria muita gente para lá. E quando nós fomos olhando a realidade desse companheiro,
nós percebemos que ele lidava com muitos conflitos dentro do seu próprio lar. Tinha um filho jovem que havia se apegado às drogas. 2 outros filhos que não participavam da convivência doméstica, estavam longe, muito afastados. E nós começamos a perceber que muitas vezes nós começamos a olhar os problemas sociais e esquecemos aqueles que estão ao alcance das nossas mãos. Aquilo que nos possibilita uma transformação efetiva. É importante que lidemos com a parte social quando ela nos couber. Mas nenhuma criatura no mundo está isenta da possibilidade de construir uma sociedade melhor, atuando a partir dos seus próprios recursos e possibilidades. Eu morei muito tempo em Brasília, e Brasília tem um céu muito bonito, mais ou menos como o de Palmas aqui. Eu estava conversando com alguns familiares que mudaram para cá, e que vinham de Goiânia, dizendo quanto o pôr do sol de Palmas é bonito. O de Brasília também é lindo. E às vezes eu passava pela esplanada dos ministérios, no horário do pôr do sol, contemplava aquele espetáculo da natureza e ficava imaginando as boas vibrações que cada um dos brasileiros emitem todos os dias para as pessoas que trabalham lá no plenário. Não é? As orações de incentivo, as palavras de conforto, de orientação, e ficava imaginando aquela chuva de bênçãos caindo dos nossos corações para as pessoas que estão lá, como outros de nós, com tarefas específicas, com desafios. Os maus são intrigantes e audaciosos. O bem não procura os palcos. Jesus transformou o mundo através de um gueto específico e sem importância do Império Romano no primeiro século, porque grafava no coração das pessoas a sua proposta. Por isso que Jesus não escreveu nenhum texto. Por isso que Jesus não deixou nada escrito, porque o pergaminho, o papiro, a tinta são coisas muito perecíveis. Mas há uma coisa no universo que é talvez a mais resistente que existe. O tempo não destrói, a chuva, a intempérie, o fogo, nada disso corrompe esse elemento. Chama-se o coração da criatura humana. Aquilo que se grava no coração de um ser humano nunca mais se perde. Por isso é importante entender o que significa a proposta de transformação social que o Espiritismo nos convida a ter. Temos que nos preocupar com as circunstâncias sociais? Temos. Quando elas estiverem ao nosso alcance, façamos aquilo que corresponde à nossa realidade. Mas nunca percamos de vista a proposta e a perspectiva espiritual. Talvez essa seja a grande diferença do trabalho do Cristo em relação ao trabalho de muitos de nós. Porque Jesus não enxergava aquela feição passageira, transitória. Ele olhava com mais profundidade o ser humano. Compreendia não aquela experiência que às vezes se configurava com feições complicadas, mas trazia no seu íntimo a possibilidade de enxergar o outro naquilo que ele seria e não naquilo que ele é. Quantos de nós olhamos para as pessoas que cruzam o nosso caminho e falamos assim, fulano é complicado. E às vezes nós estamos diante de uma circunstância que representa um progresso. Porque nós não temos acesso às últimas encarnações daquela criatura. A gente às vezes vê uma pessoa que está muito mal e às vezes ela está muito bem. Porque ela está caminhando em relação ao patamar em que se encontrava e numa situação atual melhor do que aquele. Já contei isso várias vezes, mas merece se lembrar. Uma vez eu estava no atendimento fraterno, conversando com uma jovem, e ela me dizia assim, Saulo, eu não suporto a minha mãe. A minha mãe é muito chata.
ela é negativa, ela fala mal de tudo, tem uma palavra pessimista. Eu chego em casa cansada do trabalho e tenho que escutar aquele rosário de reclamações. Fala mal de tudo, eu chego em casa e já começo a falar mal. Eu não suporto a minha mãe, eu vou sair de casa. E a espiritualidade nos dizendo assim, olha que interessante, Saulo. A mãe dela há 300 anos fazia parte da Inquisição e foi responsável por encaminhar dezenas de pessoas à fogueira, outras tantas à forca, encarcerou centenas de criaturas, destruiu famílias, era uma assassina, agora só é chata. Olha que progresso, como a criatura avançou em 300 anos, deixou de ser assassino para ser chato. E a filha? O que a filha está fazendo com os conhecimentos que ela possui? Nós precisamos compreender esse olhar que a doutrina espírita nos convida a ter, que é o olhar do Cristo. Quando Jesus encontra com Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, e ele vê aquele homem orgulhoso, senador, Jesus não enxergava aqueles defeitos, porque a doutrina espírita nos ensina que todo defeito tem data para acabar, é transitório, passageiro. A criatura mais equivocada hoje vai ser um anjo um dia, mas até aquele deputado. E não vai ser anjo com pontinha preta na asa não, porque a gente pensa que vai ficar marcado, né? Não. Todos nós seremos espíritos puros um dia. E quando nós olhamos uns para os outros, nós temos a possibilidade de escolher com o que nos relacionaremos. Com aquilo que é transitório e passageiro, ou com o que é eterno e imperecível. Jesus, quando encontra o senador, interage com o que é eterno e imperecível. E diz a ele: senador, está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios? Porque Jesus já enxergava Emmanuel, o que é bastante confortador. Se em 2000 anos saímos daquela situação e temos hoje um Emmanuel, eu fico bastante esperançoso em relação aos nossos próximos 2000 anos. Porque a gente tem aqui milhares de Emmanuels. A questão é, o que é que nós queremos de fato trazer para esse componente das nossas relações sociais? A transformação não significa nós usarmos da violência. Antes de Jesus, a gente podia até dizer que era difícil. Mas depois do Cristo, nós não podemos afirmar isso. Jesus não conviveu com pessoas perfeitas. Judas o traiu. Pedro o negou. Tomé duvidou. Maria de Magdala vinha de uma vida dissoluta. Quantos ele afastou do seu convívio? Pelo contrário, naquele momento doloroso em que o apóstolo chega para dar o beijo que indicaria às autoridades do mundo que aquele era Jesus, o mestre o recebe dizendo: amigo, aqui viestes. Essa compreensão nos mostra que é possível transformar através de uma força quase infinita que todos nós temos. Mas não é a força da destruição, não é a força da crítica que simplesmente destrói, mas é a possibilidade da construção. Há uma lenda muito interessante que diz que certo dia algumas tribos se reuniram a fim de fazer uma avaliação de quem era o homem mais forte. E vieram guerreiros de todas as partes e escolheram um senhor, um ancião muito sábio para fazer o julgamento a fim de que se identificasse quem era o homem mais forte do mundo. E chegou o primeiro, pegou uma pedra enorme
e atirou a 30 metros de distância. Chegou o segundo, pegou uma pedra maior ainda e lançou a 40 metros de distância. Chegou o terceiro, pegou uma pedra e atirou numa árvore e destruiu a árvore. Chegou o quarto, pegou um tronco de uma árvore com os próprios braços, as próprias mãos e arrancou a árvore. E assim cada um foi desfilando, mostrando as suas possibilidades de destruição. Quando todos terminaram, chegaram para aquele ancião e lhe perguntaram: e agora, quem é o mais forte? O velhinho abaixa a cabeça e diz: olha, não dá para saber. Ué, mas como não dá para saber? O senhor não estava vendo cada um fazer aqui a sua demonstração? Ele falou: eu só vi destruição. E nesse momento ele se levanta, vai até uma árvore próxima, pega de um galho tênue e tenro que estava crescendo, arranca da árvore algumas folhinhas e diz assim: destruir é muito fácil, mas o homem mais forte do mundo será aquele capaz de pegar esse galho e, colocando de volta na árvore, fazê-lo viver novamente. Porque a força não se manifesta com a destruição. A força, ela surge quando nós soerguemos a criatura, quando nós levantamos a fé, quando nós conseguimos alterar a dor em esperança, o sofrimento em consolação, o equívoco em acerto, a dúvida em verdade. A doutrina espírita nos mostra esses processos de expiação e arrependimento, sobretudo naquilo que configura a lei da reencarnação, nos ajudando a reajustar os nossos equívocos do passado e nos preparando para a realidade do futuro. Humberto de Campos tem um caso muito interessante, que ele comenta que numa cidade que ficava próximo de um rio, certa vez, por conta de muitas chuvas, surgiu uma enchente, as pessoas tiveram que abandonar suas casas, e um jovem se recordou de que próximo ao rio morava um tal de senhor Joaquim, e que era um senhor que tinha muito dinheiro em casa, sabe aquelas pessoas que não gastam com nada, vulgarmente conhecido como mão de vaca. E ele ficou pensando: poxa, a cidade está quase sendo destruída, isso aqui tudo vai literalmente por água abaixo, eu não tenho nada e esse senhor tem tanto, e não vai fazer nada da vida dele, já está quase com o pé na cova. Esse dinheiro seria muito mais útil na minha vida. E aí, maquinando aquilo, começa a configurar na cabeça dele um plano. Eu vou lá, pego o dinheiro do seu Joaquim, ele já está nas últimas mesmo, vai ser muito mais útil para mim do que para ele. Pega de uma canoa, vai até próximo da casa, desce, caminha até a entrada da residência, bate na porta, e diz: seu Joaquim, vem para fora, está todo mundo fugindo. E o seu Joaquim diz assim: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu nasci aqui, se tiver que morrer aqui, eu morrerei aqui. O jovem percebeu que ele estava sozinho, arromba a porta, assassina o seu Joaquim, pega o dinheiro e muda-se para uma outra cidade. E naquela cidade, com aqueles recursos, ele monta um pequeno comércio, casa-se. E Humberto de Campos relata que desde o momento em que o crime fora cometido, que uma sombra espessa seguia aquele jovem. E todo lugar onde o jovem estava, aquela sombra o acompanhando, até o dia em que a sua jovem esposa ficou grávida. Aí a sombra desapareceu. A sombra era o seu Joaquim, que começava a seguir aquele homem e receberia dele, na condição de pai pela paternidade, a vida que se lhe havia sido tirada. E por herança, os bens que se haviam sido tomados. A lei da reencarnação, que nos possibilita, diante desse reajustamento, diante das nossas experiências equivocadas no passado. O Espiritismo nos convida a uma alteração de conceitos. Allan Kardec vai tratar disso na quarta parte, quando ele nos fala do inferno, do purgatório e do paraíso. O inferno
que não existe na Bíblia. Se a gente pegar a Bíblia inteira, não existe a palavra inferno na Bíblia. As pessoas vão dizer assim, Saulo, mas eu tenho aqui. Eu estou lendo aqui. Não, o que a gente está lendo é uma tradução. A palavra inferno, como nós a compreendemos, não existe na Bíblia. O que existe no Antigo Testamento é uma palavra em hebraico chamada Sheol. E o Sheol é a morada dos mortos. Porque a preocupação básica da primeira aliança não era a da vida espiritual. Então, os pequenos relances que nós temos ali, alguns pontos em relação à vida após a morte, mas a grande concepção era, existe um Sheol para onde vão os mortos, os bons ou os maus, todos eles. Não havia essa distinção. Quando a cultura avança, e esses textos são traduzidos para a cultura helênica, o Sheol se torna o grego Hades. Mas Hades já não é o mesmo conceito homogêneo do Sheol. Porque a cultura grega já tinha, principalmente em função do livro A República de Platão e o mito de Er, que aparece na parte final, uma concepção de que o Hades tinha duas dimensões. Uma dos bons, dos justos, caracterizado por uma escada que dava acesso aos que forem bons e justos, e também uma região de dor e de sofrimento, que era uma região inferior. Quando Jesus utiliza as figuras para falar desses momentos de reajustamento da consciência, ele não usa nem o Hades, nem o Sheol. Ele utiliza a palavra Geena. E Geena não é um conceito, era um local na Palestina, próximo a Jerusalém. Era um local onde, antes da época de Jesus, se faziam sacrifícios de crianças ao deus Molor. E esse local, por ser considerado muito impuro, foi convertido no grande lixão da cidade. Ali nesse local, as pessoas enviavam os detritos, restos de alimentos, móveis, roupas, velhos, para que fossem queimados. E Jesus utiliza essa figura concreta que as pessoas conheciam para falar de um processo de depuração em relação às nossas impurezas. Essa é a Geena a qual Jesus se refere. E quando Jesus fala da eternidade, ele não fala da eternidade das penas, mas da eternidade da Geena. Porque enquanto houver equívoco, haverá um processo de depuração e de transformação. As palavras Sheol e Hades, quando foram traduzidas para o latim, se tornaram um advérbio de lugar. Aquilo que está embaixo, aquilo que está no inferior, o infernus no latim. É um advérbio de local. E quando o Sheol virou o Hades, que virou advérbio de local, a gente transformou isso no nosso inferno. E para mostrar isso para as pessoas, é um inferno que elas não entendem. E juram de pé junto que existe inferno na Bíblia. O processo ao qual Jesus se refere é um processo de transformação. É um processo de revisão para o qual nós lançamos as nossas construções infelizes e ruinosas, e que ali são transformadas, convertidas em cinzas, nos dando novas oportunidades de redenção. O processo do purgatório se converte, então, nesses momentos em que nós reajustamos a nossa consciência em relação aos caminhos que nos conduzem à nossa felicidade. E o paraíso, efetivamente, é aquilo que nós construímos dentro de nós. Eu estava ouvindo a fala do Godinho, quando ele fez a abertura do congresso. Hoje a internet nos possibilita isso. E eu me recordo que Godinho falava muito da paz, que todos nós buscamos, e que talvez o estado de paraíso que nós almejemos seja realmente esse estado de paz, de construção, de transformação daquilo que nós temos em elementos de convívio social, em elementos de convívio no nosso núcleo familiar, em elementos de convívio com nós mesmos, que se configurem por esse estado de paz.
E nesse sentido, a doutrina espírita vem através do entendimento das recompensas, das penas, da consolação e da esperança, que nos revelam em relação à nossa imortalidade, oferecer novos caminhos para que nós possamos ser tão felizes quanto possíveis aqui na terra, seguindo aquilo que Jesus nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas cansadas. E relembrando o Espírito Emmanuel, porque essa proposta às vezes nos configura como desafiadora. Muitos de nós encontraremos situações de conflito, de dificuldades, mas diante dessas situações, nós podemos lançar mão de um recurso poderoso. Nós podemos sim compreender que a oração nos coloca nesse caminho da paz. E nos dirá Emmanuel: por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se te ferem, pacifica desculpando. Se te caluniam, pacifica servindo. Se te menosprezam, pacifica entendendo. Se te irritam, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas da tua própria defesa. Porque golpes e golpes geram somente feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Nunca ergas o braço para ferir ou abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, servindo sempre. Compreendendo que o tempo sazona o fruto, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel. Azedume é princípio de maldição. Seja qual for a ofensa, pacifica. Onde estiveres, pacifica. E perceberás, por fim, que a paz no mundo é dom de Deus, começando de ti mesmo. Muito obrigado.